Vamos fechar nossa campanha hoje, né? Essa unção, né, de aloés. Nós vamos estudar algumas coisas, porque querendo ou não a gente tem que ler, né? Não é uma coisa assim que você pode pregar assim, de você mesmo, não. Você tem que ler um pouco, porque não deixa de ser um estudo. Para você ministrar sobre cada unção aqui, quem ministrou aqui sabe, né? Que você tem que estudar. Não dá para você chegar aqui falando o que é a mirra, o que é o aloés, o que é o nardo, o que é a canela, né? Não dá, você tem que estudar. Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus, né? A nossa Bíblia Sagrada. Amém? Amém. Vamos começar por João, capítulo 19, a partir do versículo 39. Amém? Amém. João 19, 39. João 19, 39. Todos acharam? Amém. Amém? E foi também Nicodemos. Peraí, só um pouquinho, irmãos. Estou naquela fase abençoada. Assim. Ai, Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levantando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Amém? Amém. Só até aqui. Então nós vemos, irmãos, que uma das funções da unção de aloés é o quê? É para perfumar o corpo, embalsamar o corpo para o sepultamento, né? Então, nessa noite nós vamos estar estudando algumas formas, algumas maneiras de que o aloés pode entrar na sua vida, transformar a sua vida, mudar a sua vida. Eu quero que você abra também no Salmo 45, versículo 8, amém? Salmo 45, versículo 8. Eu vou até pedir para os irmãos, eu vou pedir para a irmã Bianca, se ela puder, eu vou pegando os versículos para poder abrir e ler para mim, vai adiantando, amém? Amém. 45, versículo 8? Salmo 45, versículo 8. Pode ler? Pode ler. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de corda que te alegram. Amém. Glória a Deus. Todas as tuas vestes recendem, né, a mirra, ao aloés. Então, isso aqui está falando, irmãos, o quê? Porque o aloés ele vem também de uma árvore perfumada. Eu vou ler agora um pouquinho sobre o aloés para a gente poder entrar, né, na ministração que o Senhor me deu. O óleo de unção de aloés serve para fins espirituais, ele é para renovação espiritual, como também pode ser para beleza, né, e consagração. Então a gente vê que os povos antigos ali, os judeus, eles usavam muito esses tipos de especiarias. E na realidade foi muito antes de Jesus que eles consagravam vários tipos de óleo, como foi ministrado aqui, para cada óleo tinha uma função, mas na realidade todos eles eram perfumados, todos eles eram composto para consagração, eram composto para ungir, para rei, para sacerdote, para profeta, para ungir o tabernáculo, para ungir os utensílios para a casa do Senhor. Então, às vezes, nessa noite, enquanto eu estava estudando, o Senhor me mostrou muitas pessoas perguntando: mas para que essa campanha das 7 unções, né? Mas para que? Qual é o fundamento? Por que a igreja fica tão assim se baseando nessa campanha? Será que nessa campanha existe só o lado espiritual nela? Aí é onde muitos se enganam, viu? Aí não
Bíblia, o aloés não é a planta de jardim comum, ou seja, ele não é uma planta comum, tá? Mas sim uma madeira aromática de alto valor, aquilo que eu falei. Ela é uma madeira também, assim como a mirra, e ela é muito perfumada. Por isso que quando ela é cortada, quando ela é ali machucada, como fazem com a mirra, sai um perfume maravilhoso. Por isso que eles usavam muito o aloés junto com a mirra, para quê? Para embelezamento, para embalsamento, né? Eles usavam muito. Aí, nisso, quando eu estava estudando sobre aloés, que eles usam o aloés muito para a área de cosmético. E hoje, quando eu estava estudando sobre o aloés, achei interessante que o aloés hoje aqui no Brasil é a babosa. Já viram que o aloés é babosa? Serve para o cabelo, serve para serve para a pele, serve para a cicatrização, né, de um machucado. Quantas vezes eu usei a babosa, eu estava machucado, Roberto machucou, aí uma vez nós pegamos babosa lá na casa da irmã Patrícia e usamos para cura de ferimentos, cura de machucados. Então, o aloés nada é hoje do que a babosa, por isso que chama aloés de babosa, não sei se vocês já ouviram falar, né? E aqui diz que ele é usado para perfumar roupa e leitos, como parte do óleo da unção sagrada e para preparação, como foi feito para preparação, como nós lemos aqui na primeira palavra, o sepultamento de Jesus, né? Quando Nicodemos foi ali preparar o corpo de Jesus, ele usou a mirra, usou o aloés para perfumar, para embelezar, né? Para poder deixar o corpo de Jesus perfumado. Porque os judeus valorizam muito, irmãos, o perfume. Os judeus, o povo do Oriente, valoriza muito. E quando eu estava estudando, quando eu estava meditando nessa palavra sobre as unções, eu me lembrei de Esther, que eu já preguei muito sobre Esther aqui na igreja, em outras igrejas, já ministrei muito sobre a rainha Esther. E quando eu ministrei sobre Esther, os povos antigos, as mulheres, quando elas tinham que se apresentar diante do rei, ou quando elas estavam sendo preparadas para um casamento, elas ficavam, como Esther, 6 meses no óleo da especiaria, 6 meses ali na mirra, 6 meses ali na especiaria. Então ali ela estava o quê? Se purificando, ela estava se embelezando, ela estava passando por um tratamento de beleza. Para quê? Para se encontrar com o rei. Se a gente for levar isso no espiritual, hoje nós estamos também num tratamento. Amém. Não é mesmo? Um tratamento espiritual é a prova que você está passando, né? É aquilo que você tem vivido, para que você chegue à palavra, a promessa que Deus tem na tua vida. Você está passando por um processo e você tem que ser fiel nesse processo. Amém. Você tem que permanecer firme, sabendo que aquele que te escolheu, que te chamou, ele é fiel para cumprir a palavra dele na tua vida. Amém? Amém. Então, irmãos, o que acontece? Eu peguei aqui alguns tópicos, né? O aloé, mais conhecido como babosa, é uma planta sucinta nativa das regiões áridas, famosa por suas propriedades medicinais e cosméticas, como eu já tinha falado. É um gel extraído de suas folhas e é rico em vitaminas e utilizado para hidratar a pele e cabelo. Olha aí, que coisa linda, hein? Sabia disso? Que o aloés hoje é a babosa. Ele hidrata, ele é muito usado aí, né? Tem muita gente que gosta, né, do creme de babosa, né? Auxilia na cicatrização, como eu já falei, de feridas e queimaduras. Olha só, ele auxilia também nas queimaduras. Ele é usado também para queimaduras. Quem não sabia, é bom saber, né? Que uma hora aí a gente nunca sabe se vai precisar. Você pode usar ele também, que hoje é a babosa, nas queimaduras. Olha só. Tanto o aloés como a mirra, eles são usados para purificação também, do nascimento até a morte. Era um incenso que é feito com um propósito de santificação, purificação
oração para podermos estar entrando na presença do Rei, na presença do Senhor. Amém? E para podermos também ficarmos firmes contra as tentações do diabo. Então, quem sabe que você que entrou aqui nesses dias dessa campanha, às vezes você entrou aqui nem entendendo qual é Raçuí, Canta, Lamaia, qual é o propósito que Deus tem na tua vida, mas primeiramente Ele te chamou por um propósito, Ele te chamou para que você consagre a sua vida na presença dEle, Ele te chamou e Ele está te purificando, Ele está te santificando, porque a partir do momento que o Espírito Santo de Deus entra na tua vida, você nunca mais é o mesmo. Você não vai para lugares que você ia antes. Você não fala da maneira que você falava antes. Você não age de maneira como você agia. Amém. Glória a Deus. Tudo muda. Eu achei tão interessante que toda vez que eu estou para pregar, é uma coisa impressionante. O que Jesus faz comigo, irmãos, é impressionante. Eu falei ontem, eu vou para o shopping, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer não sei o que. Jesus não deixou, eu fui no shopping rapidamente, dei uma volta e Jesus, vai para casa, vai orar, vai. Eu falei, Senhor, tu não me deixa quase ter amigas, tu não Raçuí, Canta, Lamaia, Senhor, tu me separa de um jeito. Mas não sou eu, é a unção do Senhor, que quando Ele vai te usar, você e canta, você tem que estar separado, porque você é povo escolhido, propriedade do Senhor Jesus na terra. Glória a Deus. E eu falei, mas Pai, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, aleluia. Aí eu estava pensando, Senhor, é porque cada unção dessa que você recebeu, que você tem recebido, é uma forma de Deus te santificar. Você pode ver que você não é mais a mesma pessoa. Você pode ver, às vezes a pessoa precisa de uma libertação na área sexual, Jesus vai libertando. Às vezes ela precisa de uma libertação na área de mentira. Isso vem a unção da Cássia. Nós vamos falar daqui a pouco, que trabalha na área de libertação. Às vezes a pessoa está precisando da unção de aloe vera, como a bispa pregou aqui no início, por isso que eu pedi, porque ela trata exatamente a unção do amor, né? É a unção que une os casais. Então nós, como seres humanos, nós precisamos da bênção completa. E se você for estudar cada unção dela, ela trata com todas as áreas da sua vida. Ela vem tratando no seu espiritual, depois ela vem tratando no seu emocional, no bálsamo, como foi ministrado aqui pelo bispo Flávio. É o que? É a cura da alma, é a cura física, como ele mesmo ministrou aqui. Muitas vezes você precisa de uma cura da alma, porque você está precisando liberar perdão, você está precisando ser amado. Você precisa se sentir amada, saber que você é preciosa, que você é precioso diante de Deus, e que você não é qualquer uma, que você é uma propriedade, você é princesa. Glória a Deus, aleluia. Então não é qualquer um que vai te machucar, não é qualquer um que vai te humilhar, não é qualquer um que vai te tocar, que vai fazer o que quer, o que não quer com você, porque você tem dono. Tem dono. E até para perseguição, até para aqueles que sofrem fora do Brasil, o Senhor permite até um certo ponto. Ele permite até um certo ponto, porque na vida do servo de Deus, da serva do Senhor, só acontece aquilo que o Senhor permite. E Ele sabe cada um de nós até onde a gente suporta. Cada provação, cada coisa impressionante. E quando eu estava estudando sobre o aloés, interessante que o Senhor me falou aqui, trouxe uma palavra, que o aloés traz alegria. Amém, Jesus. Glória a Jesus. O Senhor me deu aqui Cantares capítulo 4, versículo 14. Quem puder abrir a Bíblia, eu agradeço. Depois Provérbios 7, 17. O aloés traz alegria, e é na abundância da alegria que você chega na plenitude. Por quê? Porque
O aloés é a unção da plenitude, é a unção da renovação espiritual, é a unção da cura também. Ele entra em várias áreas. Para quê? Para te dar paz, para te dar alegria, para fazer com que esse desânimo, essa tristeza, esse abatimento do teu coração saia da tua vida. Amém? Amém. Alguém achou? Pode ler? Cantares, capítulo 4, versículo 14. O nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. Então, irmãos, todas essas especiarias, ela tem um propósito na sua vida. E a Bíblia diz que a unção, ela quebra todo jugo. Quando você recebe a unção de Deus, tudo aquilo que está no interior do teu coração começa a sair para fora. Hoje eu postei no grupo, né? Depois eu até apaguei, porque eu queria falar para vocês. Eu fui lá na Marcha para Jesus para assistir uma pastora que eu admiro muito, uma pastora de Goiânia. Menina, quando eu cheguei lá, como eles ali estavam orando e jejuando muito, assim como eu sinto muito a presença de Deus aqui na Shekinah. Você vê, uma igreja pequena, é uma igreja que nós somos um número pequeno, mas o Espírito Santo de Deus está nesse Glória lugar. a Deus. Todos que entram nesse lugar são renovados, são fortalecidos, são libertos, são abençoados. Né, Japonês? Nós sempre comentamos isso. Então, assim, é maravilhoso. E quando eu cheguei naquele lugar, eu fui ali, sentei bem coisa, mas ela começou a ministrar sobre o amor. Quando ela começou a ministrar sobre o amor que nós temos que ter uns pelos outros, e começou a dar testemunho, começou a falar, gente, mas veio uma unção sobre a minha vida tão forte, que eu comecei a chorar, e eu não queria parar de chorar, e eu não conseguia, eu fiquei com vergonha. Eu falei, Jesus, o que o povo vai ficar pensando? E o Senhor me botava para chorar, um quebrantamento. Então, foi a unção que foi derramada na minha vida, naquele momento onde estava sendo pregado o amor de Deus e o amor que nós temos que ter um pelos outros, o amor que você tem que estar demonstrando no seu trabalho, na sua vizinhança, né? Para os seus vizinhos, como foi pregado aqui pela irmã Brenda. Nós temos que demonstrar esse amor, porque é o que vai fazer a diferença no mundo. A Bíblia diz ali em João, se eu não estou enganada, que Jesus falou que nós seríamos conhecidos pelo amor dele. Amém. Nós seríamos diferenciados pelo amor dele no nosso coração. Amém. E isso faz toda a diferença. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí, eu queria falar para vocês nessa noite, eu queria que vocês abrissem Isaías 61. Glória a Deus. Glória a Jesus que o Senhor me deu essa palavra também, referente à unção de aloés. Isaías 61. Glória a Deus. Isaías 61, quem achou pode ler, tá? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Amém. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Glória a Deus. Então, irmãos, qual é o objetivo dessas unções, dessas especiarias na sua vida? Glória a Jesus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Você só pode pregar boas novas aos mansos se primeiramente a unção do quebrantamento, né? A unção do Senhor
Senhor estiver na tua vida, do compromisso, do arrependimento, você só pode levar para as pessoas aquilo que está dentro de você, porque as pessoas têm que olhar para você e têm que sentir que tem algo diferente na sua vida. Então, primeiro, o Senhor vem derramando a unção dele, como foi ministrado aqui no início da campanha. Para quê? Para te consagrar, para te santificar. Por quê? Porque quando você se deparar com as pessoas lá fora, Satanás sabe quem é do Senhor e quem não é. Satanás sabe aquele que está em compromisso, que está em consagração e aquele que não está. E as pessoas vão sentir Jesus através da tua vida. Amém. E essa unção, cada unção que você vai recebendo aqui, não só na campanha, mas nos cultos, depois do culto, o Senhor vai separando a tua vida, vai te santificando, porque era assim que Deus fazia com Israel no passado. A Bíblia diz que Israel era um povo separado, escolhido das demais nações. Ele era um povo diferente. Tanto é que quando o Senhor levava os servos dele para as nações pagãs, para as nações babilônicas, para aquelas nações aonde reinava ali a idolatria, a feitiçaria, o que Deus fazia? Ele colocava o servo dele ali em oração e jejum, como fez com Daniel, como fez com como fez com Misael, como fez com aquelas pessoas que estavam acompanhando ali a Daniel. E ele ia separando, porque para um propósito divino. Amém. Como ele fez com Esther, quando ele levantou Esther para ser rainha ali naquela Etiópia ali, primeiro ele santificou ela, cada unção, cada especiaria que ele foi colocando ali sobre a vida dela através daqueles eunucos. O Senhor estava preparando Esther para ser rainha, porque através dela iria haver um grande livramento para o povo de Israel. Amém. Então, irmãos, cada unção que você recebe aqui, o Senhor tem um propósito, amém? Amém. E muitas vezes você não entende, muitos não valorizam, mas não sabe eles, que cada unção que você recebe aqui quebra o jugo. Às vezes é um jugo na tua vida financeira, às vezes é um jugo na tua vida familiar, como foi a unção da canela que pregou, não foi a obreira Brenda? O que trata a canela? O que trata o nardo? Oh, glória a Deus! Eu estava estudando sobre cada uma dessas unções e eu vou falar uma conclusão rapidamente para entrar naquilo que o Senhor quer falar com você, né? Cada óleo tem um significado. A mirra, vou falar rapidamente como a pastora Zenaide ministrou aqui domingo passado. Ela fala sobre consagração, ela fala sobre purificação, ela fala sobre santificação, ela fala sobre mudança de vida e cura do corpo. Por isso que a mirra, ela é até amarga, mas se transforma doce quando o Senhor age através dela. O nardo, que foi pregado aqui, né, pela Bispa Antônia, também foi pregado também pela pastora Osana. Ele fala sobre o que? É uma unção de renovação espiritual, para que você possa buscar mais a presença de Deus. Às vezes você está fraco espiritualmente, precisa receber uma unção dessa, para quê? Para te despertar, para você orar mais, dobrar teu joelho, orar na madrugada, clamar ao Senhor, porque às vezes a luta está tão grande que tu não está conseguindo orar. E um segredo de vitória da tua vida é a oração. É a tua fidelidade, é a tua busca, é a tua consagração, é o tempo que você separa diante de Deus. Quanto mais tempo você separar diante do Senhor, mais o Senhor vai se revelar para você. Amém? Amém. Glória a Deus. E o nardo também fala de adoração ao Senhor, né? E fala sobre fortalecimento, prosperidade financeira. Olha que coisa linda, que a Bispa Antônia pregou também, a pastora Osana. Então, olha quantas coisas você recebe do Senhor na unção de nardo, né? Bálsamo, que foi o Bispo Flávio que pregou. Cura física, como eu falei aqui, cura espiritual e cura da alma.
quantas coisas, né, você pode receber através dessa unção que foi ministrada aqui. Canela, como foi ministrada aqui pela minha irmã, pela obreira Brenda. Eu não estava aqui, né, mas eu fiz é utilizado para trazer ou levar paz e amor no lar. É a bênção do lar. Olha que coisa linda. Então a pessoa que teve o privilégio de estar aqui, quando ela é ungida com aquela unção de canela, ela está recebendo a bênção para o lar dela. Está recebendo a bênção muitas vezes para o marido, para a esposa, para os filhos, né? Para o irmão, para a irmã, para o pai, para a mãe. Então, quando você vem buscar a unção de Deus, as demais coisas te são acrescentadas. Por quê? Amém. Porque a unção de Deus nada mais é do que a presença de Deus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Acácia. Acácia é utilizado para libertação. No caso, foi ministrado aqui sobre a acácia. É um óleo usado principalmente para libertação. Aí eu me lembrei de Isaías 10:27, que a gente usa muito quando vai orar. A unção quebra todo o jugo. Amém. Glória a Deus. Porque a unção tem que quebrar o jugo na tua vida. Amém. E uma das coisas que eu aprendi quando eu comecei o ministério, que eu já fiz algumas obras de libertação, preciso até voltar, né, mas é mais pesado isso aí, é que quando a gente ministra, quando a gente trabalha com libertação, o óleo é importantíssimo. Tem gente que não dá valor no óleo, mas uma das formas do Senhor te blindar o teu corpo, alma e espírito, através do óleo de unção. Por quê? Porque o óleo de unção simboliza o próprio Espírito Santo. Então, quando você lê aqueles livros de ex-satanistas, pessoas que se convertem a Jesus, como aquela Rebeca, que ela se converteu e ela deu vários exemplos dentro do livro dela, toda vez que ela tinha que sair, tudo que ela ia fazer, ela usava o óleo de unção. Então é uma estratégia. Por que essa campanha da unção? Porque você tem que pegar o óleo de unção que você está recebendo aqui na igreja, que você está levando para a sua casa, não só para você se ungir no dia a dia. Eu não vou para o trabalho sem me ungir, porque eu sei que a minha luta ali não é contra o sangue e a carne. Então, em qualquer lugar que eu vou, que eu entro, eu me unjo antes de sair de casa. Então o óleo de unção é para você se ungir ali no dia a dia. Não é para você pegar e guardar, não. É para você se ungir. É para você ungir a sua casa. É para você ungir o seu carro. É para você ungir as coisas que você está ali, que você precisa ungir. O seu trabalho, a sua chave, né? Aquilo que o Espírito Santo te tocar, uma roupa que você usa ou que você vai usar, porque até nas nossas roupas, quando nós estamos na presença de Deus, existe unção na nossa roupa. Tanto é que se você usar uma roupa de uma pessoa que não está na presença do Senhor, que está oprimida, você vai sentir, na hora que você coloca a roupa, você vai sentir aquele peso espiritual. Tudo isso a gente sente. Esses dias eu estava contando para a Bispa Antônia, de vez em quando eu vou em alguns lugares, só quando Deus permite. Entrei lá na casa da minha vizinha, né, porque a gente vai lá pegar os cachorrinhos. Menina, quando eu entrei no quarto dela, uma pressão terrível. Falei, Jesus, salva, liberta essa vida. Então, você só vai ter esse discernimento se você estiver se ungindo. Se você estiver orando, o Senhor vai te mostrar quando algo precisa ser ungido, quando algo dentro da sua casa, às vezes precisa ser jogado fora, às vezes é uma roupa, às vezes é um brinquedo, às vezes é alguma coisa que você está assistindo na televisão, que Deus não está se agradando daquilo que você está vendo, porque aquilo ali está tirando a tua paz. Se tirar a tua paz, pode parar. Porque a paz é o hábito do nosso coração. Num relacionamento, se você tiver paz, vai adiante. Se não tiver, fica quieto. Dentro da sua casa, se você for assistir um filme, se você for fazer qualquer coisa, que aquilo ali te tirar a paz, eu fico impressionada como existem cristãos que têm coragem de assistir filme de terror. Irmãos do céu, misericórdia. É muito demônio aquilo. A pessoa tem que estar muito cega espiritualmente. Né? Hã? Portais, exatamente. Nós temos que ter cuidado com isso.
dos portais que a gente pode abrir. Então a unção, ela vem para te fortalecer. E eu estava, quando eu estava preparando a palavra, eu estava estudando e o Senhor me falou que muitas vezes portais são abertos quando você briga muito dentro de casa, quando você fala palavrão. Tudo isso traz demônios para agirem dentro do seu lar, da sua casa. Aí quando você se posiciona em oração, quando você se arrepende, pede perdão para o Senhor e unge o seu lar e fala, eu unjo o meu lar e falo, Jesus, enquanto eu estiver aqui, esse lar está consagrado a Jesus. Pertence a Jesus. Senhor, enquanto eu tiver esse carro, quando ele estiver na minha mão, esse carro é consagrado ao Senhor, é para a honra e glória do Senhor. Então, irmãos, é para isso que serve a unção, para te blindar, para blindar o que é seu. Por quê? Porque qual era a função dessas unções no Velho Testamento? Era para ungir o quê? Reis, sacerdotes e profetas. E ungir os utensílios do tabernáculo. Não é diferente hoje. Você tem a unção de rei, de sacerdote, de profeta. Amém. E você tem aí os seus utensílios que precisam ser ungidos continuamente. Amém. Eu unjo até o pó. Porque às vezes a guerra é tão grande que muitas vezes tenta me atingir, e se você não orar pelo seu animal ou para aqueles que estão debaixo da tua proteção espiritual, vai em cima deles. Então muitas vezes você pensa, é besteira. Não, não é. Pode ser um filho, né? Pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser um animal. Tudo que estiver debaixo da sua autoridade espiritual, você tem que orar, tem que ungir e tem que estar apresentando para o Senhor. Amém? Amém. Rosa de Saron, a bispa pregou sobre a Rosa de Saron. Já falei também, a unção para casais, né? Para que haja paz, amor e compreensão. E o que significa o óleo no mundo espiritual? Unção, consagração, proteção e alegria, como eu já falei aqui. O óleo simboliza a presença do Espírito Santo, a bênção divina, a santificação de pessoas e objeto. Historicamente foi usado na unção de reis, como eu falei, sacerdotes e objetos sagrados, marcados quando são escolhidos e separados para uso e propriedade de Deus, do Senhor, para um propósito. Amém? Amém. O objetivo da unção, qual é? Paz, cura, libertação, restauração, consolo, alegria e honra. Através dessa unção, até honra o Senhor te dá. Às vezes você está precisando de uma honra lá no teu trabalho. Através da unção, o Senhor traz honra, traz prosperidade, traz bênção para o seu lar, traz cura física, traz cura emocional, traz cura espiritual. Então, cada unção, ela tem um objetivo, mas na realidade todas elas estão interligadas umas às outras, que elas eram usadas juntas. E não é diferente hoje, né? A gente vai e coloca ali o nome de mirra, de aloés e tudo, porque foi consagrado no passado, mas na realidade a unção é uma só. E hoje, no Novo Testamento, né, o que o Senhor nos ensina? Que nós temos que ungir os enfermos com óleo, para que sejam perdoados os seus pecados, né, e para que seja liberada ali o perdão e a unção de Deus sobre a vida da pessoa. A Bíblia fala para chamar os presbíteros da igreja. Os presbíteros, né, são os pastores, são os obreiros, são os diáconos, aqueles que estão revestidos de autoridade, porque eles são separados para uso exclusivo da obra de Deus. Amém. Então eu quero que você entenda nessa noite, essa unção que você tem recebido aqui no Shekinah, do início da campanha ao fim, ou depois de cada culto, é para que você seja santificada, separado para uso exclusivo de Deus. Amém. E que através da unção você possa receber as bênçãos, os milagres de Deus na tua vida, em todas as áreas, como eu falei aqui, espiritual, financeira, familiar, física. Ela entra em todas as áreas da sua vida. Amém? Amém. Então, quando você estiver aqui na fila, que você estiver recebendo a unção, creia que Jesus existe e que Ele é galardoador
daqueles que o buscam. Amém? Vamos ficar de